Olá, meu nome é Marcos Ramon e hoje a proposta é falar um pouco sobre o conceito de ideologia. Muitas vezes a gente costuma ver o termo ideologia sendo utilizado de maneira pejorativa, como algo necessariamente ruim. Mas essa visão não é tão simples assim, né? Porque o termo ideologia foi criado no século XIX por um filósofo chamado Antoine Destutt de Tracy para designar o que ele chamava de uma ciência de ideias. De maneira geral, então, a ideologia se referia a um conjunto de ideias, crenças ou opiniões. E a proposta do conceito original era formular uma ciência das ideias como uma espécie de história natural delas, examinando o processo e a origem da formação do pensamento humano no decorrer da história. Era uma doutrina, então, fundada no espírito iluminista, que acreditava contribuir com um projeto de educação e emancipação da humanidade. De onde vem, então, esse sentido negativo da palavra ideologia, que acaba sendo mais comum? Bem, ele vem da obra de Marx e Engels. Esses autores trabalham a ideia de ideologia como um instrumento de dominação de uma classe sobre a outra. De maneira mais específica, eles afirmavam que a ideologia é o conjunto de representações e ideias, bem como de normas de conduta, por meio das quais o indivíduo é levado a pensar, sentir e agir da maneira que convém à classe que detém o poder. Então, nesse contexto, a ideologia é vista como uma ilusão, uma visão distorcida da realidade, que passa a ser controlada para manipular interesses e ações. Para o Marx e para o Engels, a ideologia é um mascaramento da realidade, uma forma de dominação, que, gerando uma falsa consciência, condiciona as pessoas a acreditarem em coisas que acabam contrariando, digamos assim, os próprios interesses dessas pessoas. Então, nessa perspectiva, existem algumas características da ideologia. Por exemplo, a naturalização, que consiste em fazer a gente aceitar como naturais e evidentes coisas que, na verdade, são fruto da ação humana. Então, alguém poderia, por exemplo, defender que a diferença entre pessoas, ou a diferença entre gêneros ou raças é natural porque sempre existiu. E, na verdade, seria fruto da ideologia. Um outro aspecto é a universalização, que é aquilo que faz parecer que esses valores não são pontuais, ou socialmente construídos, ou fruto de uma época, mas que eles possuem validade universal, que não só eles sempre existiram como naturais, mas que eles valem universalmente. E aí um outro elemento-chave é o que a gente chama de inversão, ou seja, o processo de representação de uma realidade invertida, em que o efeito é colocado como causa ou vice-versa. Um exemplo disso seria, por exemplo, a gente defender que a existência da fome, do fato de pessoas passarem fome, é uma consequência da desigualdade social, sendo que a desigualdade social seria natural e inevitável. O que Marx defende é justamente o contrário, né? Que a realidade é outra, que a desigualdade é artificial, mobilizada pelos interesses da classe dominante. E é porque ela existe que existem pessoas passando fome, mas não teria que ser assim. Então, a ideologia sempre cria inversões para fazer parecer que a realidade é a aparência é a realidade, causa é efeito, enfim, confunde as coisas aí. Daí, nessa perspectiva, a tarefa crítica da filosofia é desmascarar a ideologia, desfazendo as ilusões que ela gera. A filosofia do Marx, é importante lembrar, se insere na distinção entre a aparência e a realidade, uma coisa que remonta ao embate entre o pensamento de Heráclito e Parmênides já lá na Antiguidade. Para o Marx, a ideologia toma a aparência por realidade. E por isso a tarefa da filosofia seria mostrar a verdadeira realidade, encaminhando não só um conjunto de ideias, mas um conjunto de ações que possam nos ajudar no processo de libertação da ideologia. No entanto, acho que é importante finalizar aqui dizendo que essa perspectiva não é assim amplamente aceita. O Paul Ricoeur, por exemplo, desconfiava da perspectiva do Marx porque entendia que, para o Marx, né, no caso, a ideologia é sempre fruto do outro, é sempre algo do outro. E a filosofia é sempre libertação da ilusão. O Ricoeur, ele não nega que exista ideologia no sentido negativo que o Marx aponta, mas ele se questiona o seguinte: será que a ideologia tem só um lado? Ou seja, será que quem combate a ideologia dominante não cria também, para esse fim, as suas próprias ideologias? Na perspectiva do Marx, não. Ele, Marx, não criava nenhuma ideologia, ele só combatia a ideologia. O que o Paul Ricoeur faz é colocar em perspectiva essa ideia da ideologia. Será que ela não existe para todos os lados, em diferentes contextos? É só essa reflexão que ele vai colocar e que eu acho que é interessante para pontuar o final aqui dessa discussão que eu trouxe.
Mas bem, é isso. Espero que você tenha gostado dessa reflexão bem rápida aqui sobre o conceito de ideologia. Se tiver qualquer coisa para perguntar ou sugerir, pode mandar um e-mail para mim no contato @marcosramon.net. E é isso. Até mais. Tchau.